Questão comentada de hoje, questão de 2020, da banca AOCP, e é uma questão de um assunto chamado fonologia. E fonologia, ainda bem, não tem sido um conteúdo tão presente em prova. Na última postagem que eu fiz, eu abri a possibilidade, eu fiz uma questão atendendo a alguém que me pediu, e outros de vocês me pediram que fizesse outras coisas. Na verdade, se você quiser que eu fale de algum assunto, eu não vou fazer a aula, eu vou trazer uma questão sobre aquele assunto. Então, alguém me pediu para falar de predicado, verbo nominal. Arranje uma questão de concurso recente, que cobre isso aí, manda para mim, aí eu resolvo, tá bom? Mas vamos à questão de hoje. Assinale a alternativa em cuja palavra ocorre um dígrafo. Será que é gratidão? Será que é benefícios? Será que é subestimado? Será que é pesquisadores ou é escrever? Tem muito tempo que a maioria das bancas não cobram isso. Mas eu não posso julgar que não seja relevante, porque vocês estão vendo que é uma questão de 2020 e cobrou. Então coloque a questão na tela, pause, puxe pela sua memória e veja se você ainda sabe sobre isso. Muito bem. Honestamente, é porque faz parte de um conteúdo. Mas você saber o que é um dígrafo ou não saber, não te faz ser um ótimo falante, nem um bom usuário da língua, e nem um péssimo. Isso é conhecimento gramatical, isso não é conhecimento de linguagem. Mas enfim, quando a gente fala de dígrafo, você tem aqui grafo, que vem de grafia, e que significa escrita, letra, e que significa dois. Então, o dígrafo é quando você tem duas letras, e essas duas letras, elas representam um som apenas. Duas letras representando um som. Em português, esse som é o que você vai encontrar com o nome de fonema. Por exemplo, a palavra hoje, eu escrevo H-O-J-E. Tem 4 letras, mas a letra H não tem som. Então, hoje tem 4 letras e 3 fonemas. O som de o som de J e o som de I. Hoje. O H não conta. Isso que é um dígrafo. Então, por exemplo, na letra A, que não é a resposta, gratidão, vem aqui comigo. Eu separo em sílaba essa palavra assim, ó, gratidão. O que acontece em gratidão é uma outra coisa que essa questão não cobrou. Esse encontro de G com R se chama, na verdade, um encontro consonantal. A letra G é uma consoante, a letra R é uma consoante. Então, G com R é um encontro consonantal. Ok? O dígrafo, por exemplo, está presente quando eu tenho 2 letras S, representando um som só. Então, quando eu tenho a palavra passeio, aí ó, passeio escreve com 2 S's, mas se escrevesse com C, seria o mesmo som. Estaria escrito errado. Mas os 2 S's têm som de S. Se eu colocar um S só ali, ele vira o som de Z. Então, 2 S's representam um dígrafo. Por exemplo, a mesma coisa vale para o RR. Quando eu falo da palavra carroça, esses 2 R's representam apenas o som de R. Porque se fosse um só, seria caroça. Tem o caroço, que é com R só. Agora, carroça é com 2. Então, quando forem 2 consoantes iguais, nós temos um dígrafo. Por exemplo, quando eu tenho isso aqui, ó, o XC. São 2 consoantes que podem representar um som só. Por exemplo, na palavra exceção, você não fala exceção. Exceção, se você no lugar do XC colocasse uma letra C, o som seria o mesmo.
Então, XC são duas letras representando um som. Tá? Por exemplo, o SC também pode representar um som apenas. Então, quando você tem a palavra nascimento, aí ó, você não fala nascimento. Se você tira aquele S, escreve nascimento com C, o som continua o mesmo. Então, SS, RR, XC e SC são dígrafos. Na letra B de bola, nós também não temos um dígrafo. Benefícios. Eu separo em sílaba assim, ó. Benefícios. Eu não tenho duas consoantes iguais ali e nem duas consoantes sequenciais com o mesmo som. Só te lembrando, essas duas letras vocálicas aqui, que é a letra I e a letra O, não são letras consonantais, são letras vocálicas. Juntas na mesma sílaba, chamam-se ditongo. Então, quando fala de ditongo, tritongo, hiato, dígrafo, encontro consonantal, é que nós estamos falando disso que se chama fonologia. Por exemplo, quando a gente tem isso aqui, ó, o CH, o NH e o LH, nós temos aqui dígrafos, porque eu já te falei, na língua portuguesa a letra H, ela não tem som. Então, quando eu falo a palavra cheio, é claro que isso aqui não pode ser escrito com X, mas o CH ali tem som de X. Se eu tiro a letra H, eu mudo o som de X para S, aí fica seio. Por exemplo, quando eu tenho a palavra ninho, o H não tem som, mas se eu tiro o H, fica nino. Ele muda o som, mas a letra não é igual. Tanto é que no espanhol, no lugar daquele H depois do N, igual Espanha, tem tipo um Uzinho pequenininho em cima do N, chama bráquia. Tá? Escreve spana, só não tem o H. Então, em português é o NH, no espanhol tem a bráquia. É tipo um tiozinho em cima do N. Por exemplo, quando você tem a palavra palha, claro que se você tirar o H, vai ficar pala. Mas o LH muda o som. Então, duas consoantes iguais, XC, SC, CH, NH e LH, são os dígrafos. Na letra C, olha aí para mim, eu tenho a palavra subestimado, que também não é a resposta. Você divide assim, ó, subestimado. Nós não temos nem encontro vocálico e nem encontro consonantal. Ok? Das duas questões, das duas letras que sobraram, nós temos aí a palavra pesquisadores e nós temos aí a palavra escrever. Não sei se você já errou ou se você está no páreo ainda, mas acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Por quê? Porque nós temos também, como dígrafo, o GU e o QU. Hã? Como assim? Nessa palavra aqui, ó, aliás, deixa eu tranquilo embaixo. Nessa palavra aqui, ó, sangue, eu tenho o GU. Por que que esse GU aqui é um dígrafo? Porque você não está ouvindo o som do U. Você não está falando sangue. É sangue. Aquele GU tem som de G. Por exemplo, se você fala de quilograma, esse QU aqui é um dígrafo. Por que que ele é um dígrafo? Você não está falando quilograma, você não está ouvindo o som do U. Então, se você não está ouvindo o som do U, isso aqui não é considerado, não são considerados dois sons. Olha na tela. Na palavra pesquisadores,
O QU representa o dígrafo. Você não está falando pesquisadores. Mas olha só, quando você tem a palavra aguaceiro, eu tenho aqui um GU. Mas aqui você está ouvindo o som do um. Aguaceiro. Isso aqui não é dígrafo. O dígrafo GU só é um dígrafo quando você não ouve o U. Por exemplo, na palavra tranquilo, que você separa assim, ó. Você também tem o QU. Só que esse QU aqui, ó, não é dígrafo. Porque eu estou ouvindo o tranquilo. Então, GU e QU são dígrafos quando você tiver a oportunidade de não ouvir o som do U. E na letra E, escrever, eu separo escrever. O CR é um encontro consonantal. A letra C é uma consoante, a letra R é uma consoante, e as duas ficaram juntas. Então nós revimos aí o que é um dígrafo. Hoje estou aproveitando para mostrar para vocês um curso, de vez em quando eu falo dele, para você que está aí aguardando o edital sair, mas ainda não saiu, você que estuda para aquele tipo de concurso que mais tem provas, que são os concursos para tribunais, conheça aqui na nossa página www.ivaonline.com.br o curso Português Tribunais. Não é específico para o TRT, para o TJ, do estado A, B ou C, ou de tal ou tal região. Não. É um curso montado com questões que caíram em diversos concursos de tribunais e com conteúdos que são comuns a esses editais. Tribunal é o tipo de concurso para o qual você não se prepara a partir do momento que o edital sai até o dia da prova. É um curso que requer uma preparação permanente. Então vai lá e conheça o nosso curso Português Tribunais, www.ivaonline.com.br.